Então, olá a todos, e cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Então, hoje temos connosco a Luciana e o Rogério Atorresi, que desenvolvem um trabalho de comunicação com seres de outras dimensões. Olá, Rogério. Olá, Luciana, bem-vindos. Olá, minha querida. Obrigada por terem aceito o nosso convite. E então, uma das coisas que me fascina no vosso trabalho, primeiro é a simplicidade. E depois vocês conseguem derrubar alguns paradigmas. Por exemplo, ouvimos falar que na espiritualidade o trabalho é solitário. As pessoas são quase todas, vivem todas sozinhas, nunca têm relacionamentos, porque é ponto assente que é um trabalho solitário. E aqui estão vocês a provar o contrário. Como é que vocês fazem isso? Bom, nós somos um casal que começamos o despertar juntos. E isso não é muito comum também, né? Nós podemos reunir, por exemplo, nos nossos seminários, que, aliás, a gente já esteve aqui em Portugal 3 vezes, né? E agora a 4ª nós estamos morando aqui em Portugal. Veio e ficou. Mas, tanto aqui quanto no Brasil, a gente, logicamente, reúne casais que estão despertando. Então, às vezes, pela estatística de a gente, do nosso nicho, a gente fala, não, mas tem bastante casais juntos despertando. Mas, realmente, não é uma verdade. A maioria das pessoas que têm relacionamentos com um homem, com uma mulher, ou dentro da família mesmo, que é filho, pai, irmã, e moram dentro da mesma casa, realmente acontece que, às vezes, aquela pessoa está despertando e os outros não, né? Como aqui na nossa casa também, os nossos filhos, é o mesmo caminho. Mas eu posso dizer que pode ser que sim, pode ser até que seja um caminho solitário. Até isso, nós não somos nenhuma exceção e não é que nós somos uma exceção e estamos contrariando a tudo. Não, eu acho que sim, é o caminho é um pouco solitário. Por que se diz que é solitário? Porque, na verdade, a gente começa a ser diferente, né? E esse ser diferente, o comportamento diferente, gostar de falar coisas que, por exemplo, eu sou um homem e geralmente um homem gosta, a maioria deles gosta de falar, a maioria, volto a falar, de futebol, de papo de bar, digamos assim, e coisa que, por exemplo, eu não cultivo isso, né? Então, para mim, eu sou uma pessoa um pouco diferente, então eu me comporto diferente. Eu posso ser simpático no meio dessas pessoas, mas não vou me sentir tão bem, tão à vontade, enquanto está falando das minhas coisas, falando do meu mundo, né? Então, isso torna a pessoa mais solitária. Mas só que eu acho que é um grande erro das pessoas se sentirem solitárias. Primeiro que elas não estão solitárias, né? Elas não estão sozinhas. E segundo que está aí hoje que nós estamos fazendo essa entrevista, como todos os nossos seguidores, no YouTube temos 70 mil, mais de 72 mil seguidores só no YouTube, né? Então, tá aí as pessoas que se juntam em nichos e elas lá não estão sozinhas. Pode ser que cada um na sua casa, mas não estão sozinhas, né? E assim, falando pelo lado energético, né, da coisa, eu acredito, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu já escutei de alguns seres, que o casal, né, 2 pessoas que se unem, né, para fazer um projeto de autoconhecimento, vai ser cada vez mais normal. Por quê? Porque aquelas pessoas solitárias, né, aqueles que despertavam sozinhos, aqueles que eram os questionadores sozinhos, eles faziam o trabalho deles dentro da família era de fazer caminhos energéticos. Então, eles construíam esses caminhos energéticos para que os outros, os demais, começassem a ficar um pouco mexidos com aquela pessoa, mesmo que
inconscientemente. Então, assim, por tudo aquilo que eu vejo, né, no nosso caminhar, né, e por aquilo que os seres já me disseram, vai começar a ser cada vez mais normal pessoas que se unem porque despertaram, pessoas que se unem porque estão despertando, pessoas que se unem simplesmente porque hoje se gostam, mas daqui a pouco já estão fazendo um trabalho juntos, entendeu? Então, eu acho que nós estamos, digamos que, abrindo caminho para uma nova forma de existência como casal, né? Seja dois homens, sejam homem e mulher, duas mulheres, não importa, mas como duas pessoas que se unem para fazer algo maior. Perfeito. Outra coisa que eu também, quer dizer, eu faço parte daquelas pessoas que eram descrentes e, portanto, tudo lhes fazia confusão, não é? E eu, quando ouvia a palavra, e não sou a única pessoa, canalizar, e eu dizia cruzes. E imaginava logo alguém a entrar em transe e a começar com uma voz esquisitíssima. E isso era o meu conceito, era a ideia que eu tinha, e muitas pessoas têm, do que é canalizar, do que é receber informação de seres de luz, de receber mensagens. Sim. E então, quando eu fiz-vos esta menção no convite que vos enviei, eu estive imenso tempo a receber os e-mails e eu disse assim, mas eu não quero ver mais e-mails, eu não quero mais e-mails. E um dia aparece-me um a dizer que vão entrar ao vivo. E eu disse, afinal, de que é que eles falam? E apanhei-vos num daqueles diretos de domingo. Eu fiquei, uau! Afinal, isto é tudo muito simples e sem nada daquelas coisas complexas e que eu imaginava e que muitas pessoas imaginavam. Luciana, como é isto de canalizar? Como é que se faz isto? Como é que se chega aqui? Olha, eu nunca fui uma pessoa assim, sabe? Tipo, porque tem pessoas que não sei se é o dom ou não, mas tem pessoas que acontece que elas nascem assim, né? Nasce já vendo energia, conversando com outros seres, tal. Comigo não foi assim. Comigo foi, eu comecei a despertar e no meio de tantos estudos, eu sempre conto a história que o Rogério chegou para mim e falou assim, Lu, e se a gente começasse a meditar? Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem ele com esse negócio. Eu falei, ai, que saco. Eu falei, tá, mas não posso falar que não, porque senão fica aquela pessoa chata, né? Aí eu falei, tá, mas quanto tempo vai? Quanto tempo? Comecei a negociar, né? Ele falou, Lu, não sei, falaram que 5 minutos aí para começar tá bom. Eu falei, bom, 5 minutos eu consigo fazer esse negócio, pô, né? Aí eu comecei a meditar, nós começamos a meditar, e no meio da meditação começou a acontecer muitas coisas, muitas sensações, tal, e eu comecei a sentir que, de repente, era como se, por milésimos de segundo, eu caísse num sono profundo e acordasse. Mas era milésimos de segundo, era muito rápido. E quando eu voltava, tinha uma informação da minha cabeça, informação que eu não tinha, e eu era completamente nova, né, no caminho, né? E eu fui tendo muita informação que nunca tinha ouvido na minha vida. E aí o processo todo começou. Eu comecei a entender, eu comecei a entender que tinha seres isso comigo. Não é da minha cabeça, né? Demorou um pouco para eu passar da fase que eu estou ficando louca, né? Essa fase demorou um pouco, assim, porque você começa a falar, poxa, mas o que é isso, né? Porque a gente, como você tinha as suas crenças, eu também tinha as minhas, né? Eu também tinha a crença de que eu era evangélica, então eu tinha um berço cristão
né, por trás ali, segurando qualquer coisa, tipo assim, isso é certo, isso é errado, né? Então, quando eu comecei, eu tive que transcender muitas barreiras que eu mesma tinha construído, né? E os seres foram me ajudando, eles vieram, principalmente, eu sou imensamente grata pelos irmãos de Sírios, pelo Conselho de Andrômeda. Eles me deram uma base gigantesca de informações no meu começo. Eles me explicavam as coisas, me explicavam como acontecia as coisas. Então, assim, tudo isso, eu sentava para meditar e, de repente, eu sabia que eu não estava mais ali. Eu estava super consciente. As meditações nós meditávamos, já dava 40 minutos, 50 minutos. Um grande início, a gente ficou um longo tempo com meditações longas. A gente meditava até juntos. Né? E aí, isso foi começando, entendeu? Foi começando assim, que os seres começaram a me explicar como era melhor eu fazer, como eu deixar a minha consciência, enfim. E aí eu fui aprendendo, mas nunca o que eu faço hoje, eu gosto sempre de explicar, que eu fico completamente consciente. Eu estou completamente consciente. Eu sei o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, parece que não existe mais nada, a não ser aquilo que eu estou recebendo na minha consciência. Então, é como se eu tivesse duas consciências trabalhando juntas. Uma que está fazendo uma coisa e a outra que está ali, entendeu? Eu sempre gosto de dizer que o que eu faço é mostrar o que é possível qualquer pessoa fazer. O que eu faço pode ser diferente, mas não é especial. Todos nós temos essa capacidade. Só que uns já descobriram, outros ainda vão descobrir. Mas o que eu faço jamais, no meu ponto de vista, pode ser considerado como algo exclusivo. É que eu aprendi a fazer para mostrar que é possível. Essa é a única diferença. E como cada um tem a sua, vem aqui com a sua, entre aspas, capacidade, no sentido de capacitação. Uma pessoa é um grande jogador de futebol, a outra pessoa é um grande cozinheiro, um grande advogado, uma grande canalizadora, né? E eu não vou ser um jogador de futebol, mas eu tenho a habilidade de tal coisa. Então, assim, a gente tem que se observar, porque as pessoas o que acontece muito, e isso é verdade, muitas pessoas nos procuram até ao vivo, às vezes no chat, mas em off, procurar, eu quero canalizar, me ensina aí como canalizar. Bem, não é bem assim que me ensina aí como canalizar. É uma que te acontece. Né? Se fosse assim, eu ia ser o primeiro. Né? Eu ia ser o primeiro. Eu não canalizo, eu trabalho com a minha intuição, eu sei que tenho uma intuição muito forte, tudo mais, mas canalizar propriamente como a Luciana faz, não. Eu tenho minhas canalizações, como muitas pessoas às vezes canalizam, quando principalmente eu estou respondendo quando eu faço live ao vivo, ou como outras pessoas às vezes que são inspiradas, que nem percebem, né? Mas cada um tem a sua capacitação. Então, assim como a Luciana já estava preparada. Eu me lembro que quando a gente se uniu, que nós não estávamos casados ainda, nós fomos viajar, e me lembro como hoje, sempre falo isso para ela, nós estávamos numa praia em São Paulo, na praia de Ubatuba, e aí eu sentado, ela estava do meu lado direito, a gente sentou na cadeira de praia, eu olhei para a cara dela e falei assim, você sabe que você tem uma capacidade imensa de mediunidade? Eu era espírita na época, né? Então, aí eu falei em termos espíritas, de mediunidade, você tem uma capacidade imensa no caso agora que a gente fala de canalizar. Quer dizer, eu já tinha tido isso, era intuído de mim, né? Eu nunca tinha visto ela fazer nada, até porque, como ela falou, ela era evangélica, né? Então, ou seja, isso para ela era, opa, é o demônio, é o pecado. Então, assim, para ela, era uma coisa gravíssima eu falar isso para ela, né?
E, no entanto, eu intuí aquilo, recebi e passei para ela, e aquilo ficou guardado. E aquela semente, na verdade, depois que começou o trabalho, eu entendi que tinha sido plantada. Talvez foi o primeiro passo para ela, né, assimilar. Então, aquela semente começou a germinar de formas diferentes. Haveria uma possibilidade. Até que ela começou a se abrir internamente, chegou a hora frequencial daquilo, para ela poder começar a conversar com os seres de luz. Eu queria fazer um adendo nisso, que a Luciana, não é porque ela é minha esposa, é do meu time, mas assim, a Luciana, e pela minha observação e até conhecimento de muitas outras pessoas, ela tem a capacidade de fazer o contato com consciências, que a gente pode dizer seres de outros planetas, de outras dimensões, enfim. Ela tem essa capacidade, e não só com um ser, não só com uma entidade. Né? Nós temos aqui catalogado de artigos já escritos ou de vídeos, em torno mais ou menos, aí acho que de uns 17 a 22, por aí 17 a 20 já catalogados, né? Que publicamente a gente já trabalhou, já se expressou publicamente, fora algumas entidades e seres que a gente trabalha em off, que a Luciana às vezes trabalha em off, e que dão muito apoio a ela, a nós, no nosso trabalho. Então, assim, às vezes é diferente de alguns que trabalham só com uma entidade, só com aquela, né? E isso não desmerece em nada, absolutamente em nada. Mas só fazendo um adendo, que ela tem essa capacidade, porque, na verdade, ela consegue acessar aquela consciência, como ela consegue acessar uma consciência que também está encarnada aqui. Tá? Então, assim, isso é uma abertura que ela tem, ela consegue perceber o caminho, saindo da mente dela, ela consegue perceber um caminho, como se fosse uma estrada, né? Ela sabe qual é o caminho para chegar lá. Então, até uma pessoa encarnada, ela poderia acessar a consciência dela, porque consciências são consciências. Encarnado ou desencarnado não muda em nada. Nós somos uma consciência muito maior do que nós estamos aqui. Né? Sim. E é isso. Acrescenta alguma coisa nessa sua resposta? Acho que eu dei resposta. Ai, muito bom. Eu, quando passei pelo vosso site, pelo vosso canal YouTube, vi algumas coisas incríveis. E uma delas tem a ver com o Mestre Jesus. Que, quando se fala em Jesus, toda a gente fica... Ai, e é como se fosse... Ui. E eu não estou a dizer que não é. Mas eu acho também pois, e eu acho que é de uma simplicidade e de uma abertura muito gigante. E eu adorei ouvi-la falar num determinado vídeo das dificuldades e do que as pessoas colocam em causa quando se diz que se canaliza ou que se conversa com Jesus. Olha o tabu aí, né? Porque falar com um ser de luz, por exemplo, os Abrams, Saint Germain, São até Miguel, pode ser, não é? Agora, Jesus. Agora, falar com Jesus, falar com Divina Maria, olha, a gente vê muito disso. E aí as pessoas falam, imagina, esses caras são falsos, é uma fraude. Né? Então, olha, eu vejo assim, tem dois seres que são muito, mas muito importantes. Um em um setor e o outro em outro. Um é o que a gente está falando, Jesus, que ele desperta muita energia, ou seja, as pessoas se atraem por aquilo, umas vão se atrair porque concordam e outras vão se atrair porque não concordam, mas atraem. E um outro ser que também, quando ele, levanta uma poeira, é Astar Sheram. Que acho que, não sei se ela conhece, mas enfim, muitas pessoas não podem. O Astar Sheram, a primeira vez que ele falou assim, Luciana, eu queria mandar uma mensagem, isso foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos, não tenho bem certeza. Ele falou, Luciana, eu queria fazer uma palestra. Eu falei, ok, lindo, maravilhoso, fiquei super contente. Ele falou, Luciana, mas é com emoção. Não, é sem emoção ou com emoção? Sem emoção ou com emoção? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque na hora que você anunciar,
você vai entender o que eu estou falando. E quando eu anunciei, quando o Rogério colocou nas mídias que a gente ia fazer uma palestra com a Sar Sheran, mas era assim, ó, gente que estava falando assim, eu estava esperando por isso a minha vida inteira, e gente falando assim, vocês são tudo aquilo que tem de ruim, porque esse cara isso, porque vocês aquilo, sabe? Foi realmente uma coisa assim que a gente falou, poxa, nossa, eu não imaginava que era tanta, era realmente uma coisa assim. Então, assim, a gente precisa parar de colocar rótulos nos seres como este é superior àquele. Do mesmo jeito que nós não podemos nos colocar rótulos, eu sou melhor que você é melhor que fulano, sabe? Os seres, eles não se colocam rótulos. Eu sempre que recebo, por exemplo, a consciência de Osho, ele fala assim, você pode me chamar de Osho. Porque ele nem nome ele gosta de se colocar. Então, assim, muitos seres, eles falam assim, olha, você pode me chamar de tal coisa, mas não tem menor problema o nome. Porque eles sabem que todos fazem parte da consciência suprema, né, de Deus, dê o nome que quiser dar. Então, esses seres que são mais elevados, eles não se colocam da mesma forma como a maioria das pessoas estão acostumadas a ver, como com classe, com hierarquias, né? Então, a gente fica sempre muito feliz. Vem de vez em quando umas porradas, assim, né? Quando você coloca esses seres em palestras e tal. Mas é preciso quebrar esses paradigmas. Sim, e Jesus, que você está falando, né, a sua pergunta realmente é um deles que... porque tem muita controvérsia em tudo isso, e é aquela questão do cara importante. Esse cara é o cara importante, né? E não é importante. Se a gente for ver até geograficamente, para o Oriente, para o Ocidente mas para o Oriente Jesus não é nada, né? Para os judeus, menos ainda, né? Porque eles acham um cara normal. Uma vez, eu trabalhava há mais de 20 anos numa empresa, e eu tinha alguns clientes judeus. Nós não era uma empresa judia, não tinha nada a ver, mas tinham clientes naquele setor, e o rapaz era judeu. E ele veio querer conversar comigo a respeito sobre isso, né? Porque na época ainda tinha uma visão até diferente de Jesus que eu tenho hoje, mas ele veio falar, e ele falou certas coisas que depois, no meu despertar, eu fui começar a refletir. E ele tinha razão, ele tinha falado, olha, o cara pode ser o cara, mas o cara é um cara normal, ele fez coisas, tá ok, mas ele é um cara normal. Vocês colocam Jesus como se fosse a última bolachinha do pacote. E hoje nós falamos a mesma coisa, porque Jesus, de sua origem primária é de sírios, né? Então, assim, e aqui tem muitos sirianos aqui também, não só Jesus, mas ele foi um cara que realmente, óbvio, ele veio com uma preparação diferente, ele sabia quem ele era, né? Quando ele logo se percebeu quem ele era, ele se mostrou, óbvio, tal, mas todas essas eu falei italiano, já conto, essas histórias que se fala dele, da crucificação e tudo mais, até a gente fez um webinário a respeito disso, né, com ele, né, desmistificando todas essas coisas, tudo isso prendeu muitas pessoas, né, prendeu demais, porque é como Jesus, é como Deus. Até no último nosso live, nesse domingo, os Hebreus falaram a respeito disso, né, e a maioria das pessoas vê fora, vê externo, vê o Deus, o Jesus, sendo que não, né? Se nós somos um todo, nós somos eles também. Óbvio que aquela consciência de Jesus tem uma certa, entre aspas, divisão da nossa, mas é um todo. E a gente, como a Luciana falou, o rótulo que nós damos e dá essa questão da importância. E aí fala, as pessoas que não acreditam em si, as pessoas que são, na verdade, pessoas que não se acham realmente co-criadoras, elas vão fazer essa pergunta ou esse questionamento. Mas até parece, como é que pode você falar com Jesus? Né? Vai questionar. E aí a questão, poxa, eu pego um telefone,
Ou eu pego aqui o Zoom hoje, né, com a internet, e falo com a Madalena, por que eu não posso falar com Jesus? A conexão que a Luciana faz é uma conexão assim. Aqui a internet está representando, na fisicalidade, uma conexão para nós enxergarmos aqui como é a fisicalidade, mas na verdade isso é uma conexão. Essa entrevista, esse contato que eu estou tendo com você, somente é possível porque a gente se alinhou frequencialmente. Senão não ia ser possível, ia dar um problema na internet, ia acontecer alguma coisa, e igualmente as canalizações da Luciana. É uma conexão. Então, para o universo, para o para o todo, para o Criador, seja lá o que for o nome que as pessoas dão, a conexão é a mesma. Não interessa se é Jesus, se é Maria, se é o Zé Mané, a conexão é a mesma, basta você se alinhar. É verdade. Sim. Eu acredito nisso, mesmo. Sim. Então, contem-me lá, como é que vocês vêm parar a Portugal? Isto é um luxo para nós, claro. Vai lá. Gratidão. Portugal aconteceu da seguinte forma. Portugal, na verdade, para a gente, assim, aconteceu a primeira vez que a gente veio fazer um seminário aqui em Portugal. Isso foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Agora, a última vez nós tivemos 2020. O ano passado, né? 2020, né? 2020 a gente fez um seminário aqui, em Lisboa, né? Mesmo com todas as restrições tal que estava tendo na época, mas a gente furar o cerco. Fazer o seminário aqui em Lisboa. Quando a gente fez o primeiro seminário, a gente fez no Brasil e fez aqui em Portugal, no mesmo ano. Quando eu estava aqui em Portugal, eu falei, caramba, eu amei Lisboa. Eu fiquei apaixonada por Lisboa, eu senti uma energia, porque às vezes as pessoas não percebem, mas quando eu chego, eu sinto demais a energia dos locais, né? Então... da cidade ou do país, ela consegue fazer a leitura daquele local. E eu sei que Lisboa tem uma energia fantástica, é como se fosse uma adolescente Lisboa, sabe? Aquela coisa que não se preocupa muito e o negócio é se divertir, mas não no sentido pejorativo, sim, mas no sentido de realmente viver a vida de uma maneira tranquila, mas mesmo assim muito viva, né? Essa é a energia que eu sinto de Lisboa. E quando eu cheguei aqui, só que eu tinha a crença de que eu tinha que permanecer num determinado local, que no caso era a Itália, que eu considero como casa. Sim, Itália, a nossa casa, no caso, a gente sente como Itália, não como Brasil. Se Madalena me pergunta, Madalena chega aqui e me pergunta, Luciana, onde é a tua casa? Eu vou falar, Itália. É onde eu me sinto em casa e é uma parte minha. Ok. Mas... Com isso, naquela época, sem uma compreensão maior, né? Eu falei, não, eu não posso sair da Itália. Mas eu falei, nossa, mas eu gostei tanto de Portugal, eu até viria morar aqui em Portugal. Eu viria, sim. Mas eu não me permiti pensar muito. Nem falei nada para ele, só falei que gostei. E aí o mundo gira, as frequências se expandem, pela misericórdia. As frequências se expandem e você começa a compreender as coisas de uma outra forma. E aí eu comecei a me permitir sair da Itália, né? Que foi quando a gente foi para a Croácia, passamos na Croácia. Quando chegou um determinado... Quando eu fui para a Croácia, para dizer bem sincero, assim, a Croácia é um local, ainda é um local que mora no meu coração e amo a Croácia, sei que tem uma energia fantástica, é um local onde eu me senti muito bem morar na Croácia, mas eu sabia que eu não ia ficar ali por muito tempo. E a família sabia, né? Eu já tinha falado para ele, a gente não vai ficar muito tempo aqui. A gente só precisa vir para cá para ancorar uma determinada quantidade de energia, mas a gente vai partir. E foi quando aconteceu que, quando a gente, em outubro do ano passado, mais ou menos, a gente começou a levantar essa ideia de mudar
para Portugal, porque eu sentia que tinha chegado o momento, confirmei com os seres de luz, com os meus mentores, tudo. Eles falaram, não, Luciana, chegou o momento de vocês começarem a arrumar as coisas. Começar a arrumar as coisas para ir embora. E só que aí a gente não sabia para onde, porque Portugal é um país pequeno, mas não é minúsculo, né? Tem muitos locais para você escolher, né? De norte a sul, né? Lógico. Tem muita coisa. E aí, quando a gente foi para Zagreb, a gente foi passar... Capital da Croácia. Na capital da Croácia, que a gente foi passar o Natal lá. A Zagreb, e eu aconselho todo mundo a fazer uma viagem para Zagreb, porque os parques de Zagreb são maravilhosos. E eu falei para ele, eu falei assim, agora eu sei o que eu quero. Eu quero ir para Portugal, morar perto de um parque urbano, né? Eu quero morar num lugar assim. E aí a coisa começou a acontecer. Começou a tomar corpo. E... Aí eu senti... Bom, ela falou, bom, é isso. E aí logo me levou a olhar o norte de Portugal. Imediatamente o norte de Portugal. Aí depois veio o raciocínio lógico, né? Que em termos de características da natureza, o norte ele é mais robusto em termos de natureza, como tipo as montanhas, né, as colinas, já a parte sua é mais árida. Aí me veio a parte racional, mas quando ela falou imediatamente, eu falei, bom, então me veio aquela coisa, é o norte. Mas ela aí depois confirmou isso. E tanto que a gente tinha que vir para cá, que mesmo com as fronteiras fechadas, a gente passou. A gente estava em viagem, a gente estava na França ainda, porque a gente veio de carro, né? Da Croácia para cá, a gente veio de carro. Sim, mas a gente estava na França, a gente ficou sabendo que as fronteiras tinham fechado. Mas o universo já tinha carimbado ali a entrada e a gente entrou sem problemas, né? A gente explicou a situação. A nossa mudança vindo, né, com a transportadora e a gente no meio do caminho, mas correu tudo muito bem, porque a gente tinha feito a cocriação, entendeu? A gente tinha feito a cocriação e ela estava pronta, então não tinha como parar, o processo já estava andando. Mas foi assim, Portugal, desde o primeiro momento em que a gente chegou em Portugal, da primeira vez, né? Sempre... Foi meio que um amor à primeira vista, assim, de falar, tá aí, moraria em Portugal. E, entretanto, a nossa net caiu. Não, nós estamos no ar. Agora sim. Já consigo ver-vos. Sim. Nós cocriamos todos os dias, a todo momento. Então, uma coisa que você hoje está semeando agora, pode ser que amanhã ou depois da manhã aquilo vai germinar. Então, essa situação foi assim, né? A gente veio aqui, gostou, teve acontecimentos, então... Mas era preciso vencer algumas crenças, né? Poderíamos ir para outro lugar, poderíamos, né? Mas a gente abre caminhos. Então, esses caminhos, eles são abertos porque a gente tem escolhas, não é que nós não temos escolhas, mas, obviamente, que o universo vai te entregando e a gente vai... Às vezes a gente não pega os caminhos mais fáceis, né? Mas o universo vai te entregando os caminhos mais fáceis, você precisa enxergar. Dessa vez nós estávamos muito conscientes, né, daquilo, até para a Croácia, quando nós fomos para a Croácia, nós estávamos muito conscientes dos passos, né? Então, a partir do momento que a gente passou 10 anos na Itália, nós queríamos mudar de local lá da Itália, da cidade, que era uma cidade maravilhosa, mas nós fomos lá nos disseram que nós fomos lá também, sempre uma troca, mas a nossa parte fomos lá para que realmente estabelecesse um pouco mais de luz naquela cidade. Foi uma cidade que viveu uma guerra muito intensa. As duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a cidade, ela tinha a praça, que é um parque, né? É parque ou parque aqui que você fala? Parque ou parque? Parque. Um parque, né? Que em italiano é parco, então por isso.
Então, o parque, tipo o parque urbano, né, que nós temos muito aqui no norte, é muito carregado energeticamente, onde teve muitas mortes, foram 100 jovens que foram pegos de surpresa lá e os austríacos assassinaram esses jovens. Então, a cidade era muito pesada, porém, ela tinha um rio, como aqui, que nós temos aqui em Vizela também. Tínhamos eu estou olhando para ele agora aqui, tinha um rio tem um rio lá que passa, e aquele rio, com a natureza, fazia o seu trabalho muito bem feito, da limpeza de lá, e nós ficamos sabendo de tudo isso, e nós fomos fazer um trabalho lá de luz. Mas, para nós, era um espaço que, energeticamente, era tipo um trabalho, não digo pesado, mas era um trabalho que exigiu bastante da nossa energia, né? Sim. Exigiu bastante. Sim. Já quando nós passamos para a Croácia, foi um momento muito mais tranquilo, mas de preparação de ancoragem de energia, onde realmente a gente ancorou. Tanto é que, como ela falou, quando nós fomos num dos parques, que foi de Zagreb, foi quando a gente identificou. E um dos seres de luz falaram, que não me lembro quem foi agora, falou assim para ela, falou assim, vocês precisam ir para Zagreb. São Germão. São Germão. Vocês precisam ir para Zagreb. E foi quando a gente foi para Zagreb que a gente descobriu para onde a gente vinha em Portugal. Né? E para Portugal já nos disseram, agora vocês não estão indo para restabelecer uma energia, não, vocês estão indo lá para, entre aspas, aproveitar o momento. Em geral, seria mais ou menos isso. Sim, porque Portugal ele vai começar ele já começou, tá? Já começou isso para os portugueses, já começou uma energia de prosperidade, querer se restabelecer novamente, né? Então, o meu anjo da guarda disse, Luciana, você precisa ir até março para você pegar a onda desde o início. Dia 1º de março, você precisa estar em Portugal para você pegar a onda desde o início, porque a onda já começou. É claro que para muitas pessoas não vão ver essa onda agora porque estão passando por momentos de dor, momentos de dificuldade financeira e etc., saúde, mas essa onda já começou e Portugal vai se restabelecer, acredito que não num período muito longo. E por isso, quando eles falaram isso, eu já arregacei as mangas e falei, vamos organizar essa mudança, né? E aí 1º de fevereiro a gente já estava aqui. A gente já estava aqui. Muito bom. 1º de março nós chegamos nós se estabelecemos oficialmente aqui nessa casa. 1º de março. Mas 1º de fevereiro a gente já estava em Portugal. Pisamos em Portugal, né? Que foi muito gostoso a entrada, a gente sentiu uma energia maravilhosa e muito receptiva, né? Eu posso até aproveitando essa oportunidade, e eu falei isso já no nosso canal, foi no primeiro dia da nossa primeira live aqui em Portugal, que foi em Marco Canavese, quando a gente chegou e nós estávamos no Airbnb lá. A recepção não poderia ser igual das outras vezes que nós tivemos com os portugueses e não só como turista, agora como moradores, a gente identificou a mesma recepção, o mesmo carinho. A gente cria tudo, como eu falei antes, nós criamos tudo, lógico que nós estamos criando isso para nós, mas o outro lado também, se ajudar... Existe, né? Existe, o outro lado existe. E ajuda. E a gente está muito contente, porque onde cada lugar que a gente vai, seja em qualquer lugar onde a gente vai, no supermercado, ou falar com uma pessoa, enfim, qualquer pessoa, além daquelas pessoas que a gente já conhece, dos portugueses que nos seguem, e já conhece até pessoalmente a gente através dos seminários, uma recepção, uma amorosidade muito, muito gostosa. E a gente está bastante contente com isso, realmente. É verdade. Muito bom, fico bem contente que estejam a sentir-se muito bem acolhidos. Sim, aqui no nosso país. E os seres, só um minutinho, e os seres de luz nos disseram isso antes, disseram para a gente, vocês vão para Portugal e vocês não vão ter nenhuma dificuldade em estar bem com as pessoas lá. Nenhuma. Porque assim, na Itália, a nossa casa, como a Luciana falou, é Itália.
Porém, na Itália, existe uma certa dificuldade de se relacionar com algumas pessoas ou com um coletivo de pessoas. Eles têm um outro jeito de agir com as pessoas, né? Na Croácia, amigáveis, muito mais amigáveis mesmo, muito mais do que a Itália. Porém, o idioma lá era a grande dificuldade, porque nós não falávamos croata, e eles falam croata, né? Não é que eles falam, eles têm uma língua que outro país tem. O croata, é só na Croácia, então é muito específico. E lá muita gente fala inglês e a gente não fala inglês. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade de se socializar, né? Mas foram bastante receptivos. Só que aqui não. Aqui eles falaram que nós iríamos chegar e as portas estariam completamente escancaradas para a gente, né, nesses tempos. E foi o que aconteceu. Tanto é que hoje, por exemplo, olha, estamos fazendo uma entrevista aqui com uma portuguesa. Sim, senhora. E agora o que é que eu gostava de saber? Como é que as pessoas vos podem contactar para marcar uma terapia, uma consulta convosco, um trabalho convosco? Onde é que vos podem encontrar? Como? Eu sei que vocês têm um site. Sim, agora a gente está no meio de um trabalho que nos ocupa um bom tempo, né, do nosso cotidiano, né, digamos assim, que é a limpeza kármica do DNA, né? A gente está atendendo centenas de pessoas, mas que já está marcado, né? Normalmente, eu estou falando isso porque normalmente nós fazemos consultas particulares, né? Canalizadas com os Abrams. Essa é a nossa base, né? Os Abrams, eu sempre falo assim que os seminários dos Abrams. E os outros seres são convidados, porque eles que começaram todo o nosso trabalho, né? Assim como o livro, né? Sim, os livros que eu escrevi com os Abrams, né? A gente tem dois livros com os Abrams, que é o Poder Interior. O Poder Interior e a Prosperidade Financeira é um Direito Divino. São esses dois livros que foram os primeiros trabalhos que a gente fez ali com os Abrams. Então, assim, no momento a gente não está fazendo consulta porque tem esse trabalho que é um trabalho bem grande, né? Que vai terminar só em junho, né? Esse trabalho que já está, todas as inscrições acabaram, todas as vagas acabaram, assim, em uma semana acabou tudo, e eram centenas de vagas, né? Então, assim, depois de junho, talvez a gente vai analisar se a gente volta com as consultas, porque essas consultas, Madalena, na verdade foi o primeiro trabalho que nós fizemos de trabalho remunerado, que é um outro preconceito que as pessoas têm com a espiritualidade. Sim. E muito grande. Eu acho que, se eu posso tocar nesse assunto, sim. Abrir um pouco desse espaço. Como nós também, antes, né, eu era espírita e ela era evangélica, eu talvez tinha até mais preconceito do que ela, né, porque o espírita, ele vem, dá de graça o que é de graça, e isso é a pior coisa que colocaram como crença, e uma crença limitante demais, porque o médico, ele tem a capacidade de ser médico, se forma e vai dar consulta e cobra pela consulta. O terapeuta, a mesma coisa. O padeiro, a mesma coisa. E por que não nós, a mesma coisa? Se nós também se dedicamos. E como nos dedicamos, né? Eu acordo 5h30, hoje medito, me sento em frente ao computador, né? Paro para almoçar e vou até 5, 6 horas da tarde, às vezes até mais, atendendo alguma coisa em especial, né? Então, assim, nós se dedicamos durante o dia, né? E os Abrams vieram com a consulta, foi o primeiro trabalho remunerado que nós ficamos assim, meu Deus, vai cobrar? Ai, Jesus! Entendeu? Nós mesmos precisamos trabalhar, na verdade primeiramente foi um trabalho para nós, no sentido de nós quebrarmos essa crença e compreender o conceito. E os Abrams falaram, vocês precisam eliminar essa crença que vocês têm disso. E aí a gente começou a trabalhar isso com as consultas. Então a consulta foi o primeiro, foi antes do livro, né? Sim. Foi o primeiro trabalho, né? E a gente começou. Então, desde 2014,
que a gente dá consultas privadas, né? Mas, é um prazer enorme. Com certeza. Mas, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, praticamente, talvez um aqui, outro ali, mas todos os domingos nós temos a nossa live no YouTube, gratuita, né, onde é só 9h30 da manhã, horário de Brasília, né? Nós temos a nossa live, o nosso canal é Luciana e Rogéria Torresi. Eu acho que esse é o melhor meio hoje de comunicação rápida, que as pessoas podem interagir. E também nós temos o nosso site, que é o site Trabalhadores da Luz, trabalhadoresdaluz.com, que é o site onde diariamente nós postamos postagens, sejam canalizadas ou postagens inspiradas, né? Mas sempre de espiritualidade, desenvolvimento pessoal no sentido de autoconhecimento. Esse foi a primeira abertura do nosso trabalho, que nós não tínhamos dimensão da coisa. Nós não tínhamos dimensão. Então, o site nasceu em 2014, 1º de fevereiro de 2014, e, olha lá, 1º de fevereiro nós chegamos aqui. Outra vez. O 1º de fevereiro é um marco sempre, não é? É um marco, olha, veja só. É verdade. E 1º de fevereiro eu comecei o site, eu recebi uma inspiração, e dali em diante eu montei o site em 4 horas. O nome Trabalhadores da Luz veio como inspiração, eu não conhecia esse termo, eu me inspirei achando que era um nome privado, que ninguém tinha esse nome. Depois eu vi que Trabalhadores da Luz é até um conceito de como que são as pessoas no despertar. Eu nem sabia. E eu coloquei Trabalhadores da Luz achando que, nossa, mas esse nome é privado, né? Depois aqui eu percebi tudo isso, e aí nasceu o nosso site trabalhadoresdaluz.com, onde desde 2014 nós temos aí... Então a gente tem milhares e milhares e milhares de artigos postados, e são postados todos os dias. Então, assim, tem tudo isso, digamos assim, o conhecimento, graças à internet, está muito acessível, né? Quem tem uma dúvida, tem muita porta para bater hoje em dia por causa da internet. Né? Eu ia complementar uma coisa que você fez a pergunta, como procurar a gente não atende assim, a pessoa procura e a gente está aqui atendendo, não fazemos isso porque nós não daríamos conta, né? Nós temos o atendimento no Telegram, tínhamos atendimento no WhatsApp, eu precisei até fechar o procedimento, os e-mails. Então, por exemplo, quando a gente tem um trabalho, às vezes a minha caixa de e-mails abre com 150, 200 e-mails de manhã para poder ser respondidos. Então, assim, nós não atendemos as pessoas com perguntas privadas. As pessoas que queiram fazer perguntas, elas podem se dirigir à live, e se a pergunta foi escolhida, ok. Ou, no caso, quando reabrir as consultas, pode fazer uma consulta privada com os Abrams. Esses são os métodos. Nós não damos atendimento personalizado. Por quê? No começo a gente ajudava também as pessoas, tal, mas eu sempre, e sempre sou eu que faço esse atendimento, eu sempre disse para as pessoas o seguinte: olha, eu não estou aqui para te dar o peixe, e sim para te ensinar a pescar. Eu dou os primeiros socorros. Então, se eu sinto que tem alguma urgência, eu fazia isso. Mas a gente percebe ao longo do tempo que as pessoas não compreendem isso, né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente direcionar para o nosso canal do YouTube. Por quê? Porque lá tem mais de 600 vídeos. A gente, com amor, os seres de luz, nós repetimos várias vezes as mesmas perguntas durante esses longos anos. Sim. Mas tem muito material para ser consumido. Tem muito material para ser consumido. Então, assim, as respostas estão lá, né? Não tem, às vezes, o porquê. Porque, às vezes, a pessoa quer uma resposta especial para ela. Talvez você vai falar, olha, meu nome é esse. Né? Aí está citando o nome da pessoa, então é para minha resposta. E não é assim, né? Os seres de luz, quando respondem, eles fazem uma leitura frequencial de todo aquele grupo que está lá no chat ao vivo, e também até faz para pessoas que vão ver, porque eles conseguem ver a linha do tempo adiante. E eles conseguem
responder para as pessoas num coletivo. Então, as pessoas, às vezes, se perdem um pouquinho nisso. Então, a gente não faz esse atendimento pessoal assim, procure, eu estou lá atendendo o dia inteiro. Não, nós não fazemos isso. A nossa missão, que é o nosso slogan, é ajudar no despertar da humanidade. Então, com materiais, com os ensinamentos dos seres de luz, com os nossos seminários, com os nossos eventos ao vivo, os webinários que também fazemos, que a gente tem um site, trabalhadoresdaluzeventos.com, onde está todo o material de livro, webinário, quando tem seminário, os ingressos são vendidos por lá. Então, assim, nós temos todo o material disponível e, se não acarretaria demais a gente fazer um atendimento pessoal, ou estar conversando toda hora com alguém, a gente não abre esse espaço, porque também a gente tem uma vida privada, né? Sim, é preciso viver. Exato. A gente se coloca como pessoas normais, né? Nós não somos o santo que anda o dia inteiro assim. Não, nós temos também os nossos inconvenientes da vida, né? Os nossos desafios pessoais. Mas a gente talvez esteja mais consciente, a gente está desperto, a gente está na linha de frente dessa situação, mas a gente também precisa viver, né? A gente tem o nosso dia a dia, né? E é isso. Muito bem. Quer dizer, eu gostava de continuar aqui muito mais tempo a conversar convosco, mas não posso, porque depois puxam umas orelhas e dizem-me assim, há um tempo, e nós vamos terminar. Foi um prazer conversar convosco. Gratidão. Muito grata por terem aceito este convite. Foi um prazer para a gente, querida. Foi um prazer, realmente. Sim, sim. Obrigada. Espero que possa ter ajudado as pessoas. Sim, desmistificamos algumas coisas que é preciso insistir para que isso deixe de ser tabu e a gente está aberto para outras ocasiões, se vocês tiverem depois outras perguntas a fazer, a gente pode abrir um espaço para a gente fazer uma outra entrevista com, às vezes, coisas mais específicas. Tá bem. Como não? Obrigada. Muito obrigada. Sim, senhor. Então vamos ter que terminar e foi o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até à próxima semana. Gratidão. Gratidão.